Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queriam sentar-se um instante, por favor? Quero deixar em suas mãos a resolução de um assunto muito importante. Foi o que disse certa vez um abade do Mosteiro de São Bento de São Paulo, Dom Domingos de Silos, um homem alto, com fisionomia serena, olhos bem claros, cabelos grisalhos, tez bem branca dada ao avermelhado. Quero deixar em suas mãos a resolução desse assunto muito importante. Ele estava inclinado a deixar de ser abade e resolveu perguntar para uma pessoa a esse respeito. Que pessoa era essa? Havia um jovem advogado que ainda estava começando a sua carreira e por isso não tinha muitos clientes. E por isso, nos intervalos do seu trabalho, ele se dirigia para o Mosteiro de São Bento para rezar o terço. Ele gostava de rezar o terço diante de uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Essa imagem ficava próxima de um confessionário e o abade atendia confissões ali e dali via o jovem rezando. E um dia, o jovem estava terminando as suas orações e um monge se aproximou e disse: olha, o senhor abade está pedindo para o senhor se apresentar na cela dele porque ele quer lhe falar algo. Ele não conhecia o abade, só havia visto algumas vezes e algumas vezes havia se confessado com ele. Se dirigiu até a cela do abade. O abade tinha um papel na mão e era uma pessoa de muita presença. Ele impunha respeito. O papel era uma carta dirigida às autoridades monásticas, às autoridades beneditinas, para ele renunciar o cargo. Só que ele estava em dúvida. E ele disse para esse jovem advogado, inspirador da obra dos Arautos do Evangelho, Dr. Plínio Correia de Oliveira: o senhor vai decidir isso. Eu estou lhe depositando essa confiança porque o senhor é uma pessoa que tem devoção a Nossa Senhora. Dr. Plínio: como que esse homem sabe que eu tenho devoção a Nossa Senhora? Você, o senhor, reza constantemente diante da Imaculada Conceição. Isso é muito bom sinal. No senhor eu posso depositar confiança. Decida. Dr. Plínio, bem jovem, pegou o papel, leu inteiro e ficou pensando consigo: esse homem gosta de mim porque eu gosto de Nossa Senhora. Então é bom que ele continue como pastor aqui, nesse mosteiro. Porque se ele gosta de Nossa Senhora, vai saber conduzir as almas para o bem. Dr. Plínio não transmitiu os pensamentos e simplesmente disse: o homem depositou muita confiança nele. Senhor abade, devolveu o papel. Eu sugiro que o senhor continue no cargo. O abade pegou o papel na frente do Dr. Plínio e rasgou. E não pediu renúncia, esteve ali enquanto abade ainda por muito tempo, muito tempo. Bom, tanto um quanto outro se utilizaram de critérios para discernir, para distinguir se um e outro poderiam ser seguidos em suas palavras, em suas indicações, em seus conselhos. E é justamente a respeito disso que a liturgia vai nos falar no dia de hoje. Ela nos fala sobre esses critérios para distinguir bons e maus pastores. É importante ter esses critérios? Claro que sim. Primeiro porque se eles não fossem importantes, nosso Senhor Jesus Cristo não teria falado a respeito deles. Mas também são importantes esses critérios porque todos nós precisamos de alguém que nos oriente, de alguém que nos guie. Ninguém vai para o céu sozinho. Nós precisamos de alguém que nos conduza. E é importante termos os critérios para saber quem pode e quem não pode nos conduzir. Precisamos de pastores. Nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho para um público bem diferente do nosso. Era um público que estava acostumado com a vida de campo. E certamente no percurso para o lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo pregou,
essas palavras que se encontram no Evangelho de hoje, certamente nesse percurso as pessoas devem ter visto ovelhinhas. Ovelhinha para cá, ovelhinha para lá, pastores e a realidade pastoril. E Nosso Senhor, portanto, se utiliza daquela realidade cotidiana para transmitir ensinamentos. Que ensinamentos? Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo também havia ladrões e assaltantes, e roubavam ovelhas. E como que se distinguia um pastor de um ladrão, de um assaltante? O pastor entrava pela porta. Muito simples. Nosso Senhor está dando critérios. Ele continua: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Outro critério de distinção: conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Pastores, bons líderes, pessoas que podem nos conduzir para o caminho do bem, antes de mais nada, entram pela porta. Que porta é essa? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo se intitula como essa porta. Em outros trechos do Evangelho, Nosso Senhor se intitula como verdade. Isso significa o quê? Um bom pastor apresenta Nosso Senhor Jesus Cristo como Ele é, com todas as verdades que há nele, que às vezes, inclusive, são verdades que perturbam a nossa consciência, que fazem com que nós fiquemos atemorizados. Ele é isso, mas Ele me cobra disso. Um bom pastor fala a doutrina como ela deve ser falada, sem esconder das suas ovelhas, por medo do mundo, com receio de desagradar o mundo. O pastor não se importa com isso. Diz aqui a segunda leitura de São Pedro, que é uma leitura que é muito conveniente para os dias de hoje, para o dia de hoje, porque afinal São Pedro é o pastor dos pastores, vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro Papa. Deus constituiu o Senhor e Cristo, esse Jesus que vós crucificastes. São Pedro fala a verdade como deve ser dita. Ele se dirige a um público que é o público deicida, é o público que matou Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não fica amaciando a coisa, a verdade. Ele fala: olha, vocês fizeram isso, mas calma, tem jeito, mas fizeram. Ele não esconde a verdade das ovelhas, em nenhuma hipótese, não. A palavra é um dos elementos distintivos dos bons pastores, mas não só a palavra. Mas continuando ainda, o bom pastor, ele não esconde realidades duras, inclusive realidades relacionadas aos sofrimentos pelos quais nós passamos na vida. Diz aqui São Pedro, ensinando a sofrer: se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, oferecendo um prêmio. A vida é feita de sofrimentos e um bom pastor não fica escondendo que esses sofrimentos existem. Pelo contrário, ele fala a respeito deles, nos prepara para eles, nos coloca na impostação sobrenatural e correta em relação aos sofrimentos. Nosso Senhor fala aqui, no Evangelho, voltando: as ovelhas conhecem a sua voz, não de estranhos. Então, uma maneira de nós distinguirmos bons pastores de maus pastores é pela voz, é pela palavra, é pela verdade, que é dita como deve ser dita. Mas não é só isso. Também através do exemplo. Nosso Senhor fala, São Pedro fala aqui na segunda leitura: também Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo. Um exemplo. Nosso Senhor é o sumo exemplo do bom pastor, e São Pedro, muito próximo dele, também exemplar, fala a respeito do exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Então, o bom pastor se distingue pela palavra e também pelo exemplo. E São Pedro foi de fato um exemplo, é apresentado pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, como um exemplo de bom pastor. Ele foi o primeiro Papa. Diz São Pedro aqui uma série de coisas na leitura que demonstram como ele de fato foi exemplar. Primeiro, levantou a voz. A leitura fala: São Pedro levantou a voz.
Deve ter sido bonita essa pregação de São Pedro, uma das primeiras pregações que ele fez, inflamado pelo Espírito Santo, e ele levantou a voz. Um bom pastor às vezes levanta a voz. E ele faz o quê? Como faz São Pedro? Não omite nada. Porque São Pedro inclusive convida para a conversão. Convertei-vos e sede batizados para o perdão dos pecados. Ele prega mudança de vida. Ele quer a expansão da fé católica, fala a respeito do bem e do mal, da virtude e do pecado. E São Pedro diz: salvai-vos desta gente corrompida. Um pastor adverte: qual é o homem, qual é a mulher que não tem más inclinações? E quando está distante do caminho de Deus, esse homem e essa mulher merecem ser objeto de advertência, é preciso tomar cuidado. E São Pedro fala: salvai-vos dessa gente corrompida, cuidado com as pessoas corrompidas. Não é todo mundo bonzinho para o bom pastor, não é todo mundo bonzinho, é preciso ter vigilância. O pastor, portanto, alerta as ovelhas e ele dá forças para as suas ovelhas, claro, para seguirem o caminho difícil, que é o caminho da virtude. O Salmo nos fala sobre campinas verdejantes e águas repousantes. Fala sobre a restauração das forças. Os bons pastores oferecem elementos para o sustento das ovelhas. No caso da Igreja Católica, oferecem, estimulam, apresentam constantemente os sacramentos, especialmente a confissão e a comunhão, como elementos para robustecer as ovelhas no caminho. Isso tem uma aplicação muito importante para as nossas vidas, porque, como foi dito, todos nós precisamos de guias espirituais, precisamos de quem nos oriente, mas precisamos também de critérios para discernir. Caso contrário, nós vamos ser culpados por termos seguido os maus caminhos. Nós vamos ser culpados. É preciso ter esses critérios bem presentes na nossa alma e pedir esses critérios. A teologia católica nos fala a respeito de uma coisa chamada sensum fidelium, senso da fé. Além desses critérios, nós temos aqui no nosso interior uma percepção. E quando alguma coisa é dita, quando alguma coisa é feita que mexe com essa percepção, nós sentimos, nós percebemos. Isso aqui não dá para seguir isso. Fato é que nosso Senhor Jesus Cristo nunca vai deixar faltar bons pastores na face da terra, até o fim do mundo. Seria uma verdadeira contradição. Ele que quer a salvação de todos e não deixar os meios suficientes, os pastores, para guiar até a salvação. Não, nós sempre encontraremos, e as boas ovelhas sempre encontrarão bons pastores. Se permitem, para concluir, um breve fato. Um bispo estava certa vez, é um fato verídico, Monsenhor Mermillod, se não me engano, era um bispo suíço. Ele estava rezando o terço numa igreja, depois de uma missa, depois de uma pregação, sozinho. Ele achava que ele estava sozinho. E de repente se aproxima uma senhora e dá um susto nele. A presença dela dá um susto, porque ele achava que não tinha ninguém na igreja. E ele diz para a senhora: quem é você? Ele achou que era algo estranho. O que você faz aqui? A senhora falou com voz suave, percebeu que o bispo tinha ficado tenso com a presença dela e disse: Monsenhor, o senhor me perdoe, eu estava observando o senhor. Eu lhe observava também, o fato tem uma certa analogia com o primeiro. Lhe observava desde o confessionário. E a senhora disse para ele que vinha acompanhando já há muito tempo as pregações que ele fazia. Ele fazia pregações inflamadas a respeito da Eucaristia. E muita gente se convertia por causa dessas pregações. Um dia essa senhora, que era protestante, pensou consigo próprio: será que ele vive o que ele está falando? Será que ele vive? E ela resolveu ficar na igreja depois da pregação para observar o comportamento do bispo. E ficou emocionada ao perceber que as palavras dele correspondiam aos exemplos que ele poderia dar. Ele ficou ali conversando com Nosso Senhor no tabernáculo. E ela: Senhor bispo, por favor, me batize, porque hoje eu quero andar para a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela encontrou ali, naquele homem, um bom pastor. Então vamos pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai se fazer presente no altar dentro de alguns instantes,
essa graça, a graça de mantermos na nossa alma esse senso da fé, não fingirmos que não temos esse senso, mantermos firme na nossa alma esses critérios e, sobretudo, pedir a Deus que sempre nos revele, nos mostre os bons pastores que devem nos guiar no decorrer de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.